Olá, eu sou o Thomas Jardim, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. São 2 anos no comando da seleção brasileira, 47 jogos, 47 vitórias e o pentacampeonato da Copa do Mundo FIFA. Aos 40 anos, ele foi eleito o melhor técnico do mundo e teve papel fundamental para que o Brasil voltasse a ser chamado de Rei da Praia. Gilberto Costa, treinador da Seleção Brasileira de Beach Soccer. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem. Prazer ter você aqui. Gilberto, o que é ser um protagonista? Protagonista é ser um inspirador. O protagonista tem a chance de transformar vidas, de impactar vidas. Isso traz responsabilidades também. Você começou como preparador físico, mas vamos voltar um pouco no tempo. Lá atrás, mais novo, o que você pensava em fazer da sua vida? Que tipo de carreira você desejava seguir? Então, eu estudei no colégio de aplicação da UFRJ, na Lagoa, no Rio de Janeiro. Eu tive um professor lá de educação física, talvez tenha sido o meu grande inspirador. O nome dele é Marcos Vinícius. E eu tinha uma admiração profunda por ele. E foi a pessoa que me deu a minha primeira chance de trabalho. Quando eu entrei na universidade, eu me formei na UERJ, no Rio de Janeiro. E ele foi quem me deu a minha primeira oportunidade de trabalho numa escolinha de futsal, na Barra da Tijuca. E a partir dali eu iniciei a minha caminhada, que em 1998 eu tive a chance de entrar numa escolinha de beach soccer no Leblon, no Rio de Janeiro, para dar aula para meninas. E como é que foi esse início no beach soccer? Dava para ter uma ideia de que você chegaria tão longe? Não. Eu tinha esse grupo de meninas, eram mais ou menos 100 meninas. Tinham crianças também. Nos últimos 20 anos, a cultura de fazer atividade ao ar livre mudou muito no Rio de Janeiro. Hoje a gente vê menos crianças praticando esporte ao ar livre, por N motivos aqui no Rio de Janeiro, muito por causa da violência também. Mas nós tínhamos muitos alunos e na época a minha intenção era ser o melhor professor possível, o melhor que eu poderia ser e terminar a faculdade, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar com equipes de alto nível, na época como preparador físico. Eu não imaginava fazer ainda uma transição para treinador. Na época o meu sonho era ser o melhor preparador físico que eu pudesse ser. E o que pesou na decisão de deixar a preparação física e apostar na carreira de treinador? Então, foram 8 anos como preparador físico no alto nível do beach soccer, 6 anos na seleção brasileira, 2 anos nos Emirados Árabes Unidos como preparador. Quando eu retornei ao Brasil, não tinha tanto mercado para continuar sendo preparador físico no beach soccer. O Brasil estava com dificuldades políticas, estava tendo uma mudança política na Confederação em 2010, quando eu retornei. Eu tentei fazer uma transição para o futebol de campo, fiz estágio no Fluminense, sou muito grato até ao Fluminense na época, mas eu penso muito hoje em dia, por algum motivo, o meu caminho é na areia. Eu não consigo dizer, você teve oportunidade no futebol de campo? Eu tive algumas. É uma caminhada difícil também, mas por algum motivo que eu realmente não sei qual é, a minha estrela, talvez eu seja uma pessoa que possa impactar mais vidas hoje no beach soccer. E ainda como preparador físico, você chegou a ser bicampeão mundial pelo Brasil. Sim. O que essa experiência lá atrás ajuda você hoje, Gilberto? Nossa, eu trabalhei com uma geração espetacular de jogadores. Joguei contra uma outra geração também, grandes nomes, Português Madjer, o Amarelli na Espanha, eram as grandes seleções nos anos 2000, até a chegada da Rússia em 2007, da Suíça também, e do Irã em 2009 e 2011, que são seleções que vêm crescendo, no Tahiti também. Trabalhei com grandes treinadores, sempre me deram muita liberdade para trabalhar, principalmente o treinador do bicampeonato, depois passou a ser tetra, a Copa era todo ano, o Alexandre Soares, eu sou muito grato a eles. E, enfim, todas essas experiências, elas te enriquecem. Tanto as derrotas que aconteceram,
quanto as vitórias, tudo serve de aprendizado. Então, é importante você estar sempre atento e disposto a aprender. Você mencionou o Alexandre Soares. Além dele, alguma outra referência como treinador? Eu sou muito grato ao Marcelo Mendes também, que era o dono da escola de beach soccer no Leblon, que foi a pessoa que me deu muita oportunidade no beach soccer. Ele, na época, existia o campeonato de seleções estaduais no Brasil. Nós fomos tetracampeões pela seleção de São Paulo, ele como treinador, eu como preparador físico. E o Marcelo Mendes depois foi ser o treinador dos Emirados Árabes e me convidou para continuar sendo o preparador físico dele. Tiveram outros grandes treinadores, o Índio, o Andrei Valério, mas eu tenho um carinho por todos, mas eu sou muito grato e especial a esses dois. Alguma inspiração fora do futebol, Gilberto? Nossa, muitas. Eu busco muitas, tanto no esporte quanto no cinema, teatro, livros, muitas. Posso falar aqui o basquete norte-americano, o rugby da Nova Zelândia, os All Blacks. No Brasil, Bernardinho. Eu fiz estágio com ele no início, nossa, era da faculdade ainda. Eu escrevi um bilhete. Eu tenho um primo, eu tenho um grande amigo que é primo dele. E a gente foi passar um final de semana em Teresópolis, se eu não me engano, na casa da mãe do Bernardo. E eu estava lá, estava na faculdade, e eu pensei, vou te deixar um bilhete aqui na geladeira, dizendo que eu sou estudante de educação física e quero aprender. Na época ele estava no vôlei em Curitiba. E a mãe pegou o bilhete, a mãe do Bernardinho, e entregou para ele. Uma semana depois ele me ligou, me convidou para ir na casa dele, para me conhecer, e disse que as portas da equipe de vôlei na época em Curitiba estariam abertas para mim. Eu fiquei 2 meses lá. E foram nas férias. Eu tirei minhas férias para estudar, enfim, participei de tudo. Tudo. Eu só não participava da preleção antes dos jogos em Curitiba. Eu não viajava com a equipe. E depois disso ele sempre abriu as portas para mim em qualquer treinamento dele, seja na seleção feminina, seja na seleção masculina e seja agora na equipe do Rio de Janeiro. Então eu sou muito grato ao Bernardo, muito grato. E se leva muito de um esporte para o outro? Muito, muito. Porque, na verdade, a gente tinha que aprender a trabalhar em equipe desde a escola. Porque tudo que a gente faz no mundo, tudo, é um time. A nossa família é um time, a nossa comunidade, nossos vizinhos, nosso condomínio, a empresa e as equipes também. Todas as equipes formam um time, uma equipe. E eu acredito que todos os esportes, sejam coletivos, sejam individuais, porque o atleta, embora ele trabalhe de forma individual dentro do esporte dele, ele tem uma equipe por trás dele. Treinadores, preparadores, nutricionistas, psicólogos. Então você não faz nada sozinho nesse mundo, nada. E eu acredito sim que os outros esportes podem contribuir muito para qualquer modalidade. E no mundo corporativo também. Gilberto, em 7 anos como treinador, você conquistou títulos importantes com Botafogo, Vasco, Flamengo, Corinthians, Barcelona. Como é dirigir essas potências e conquistar títulos com elas? O que isso representa para você? Primeiro, é uma honra defender todas essas bandeiras, todas essas camisas. Elas ampliam o seu campo de se tornar um inspirador. Quando você veste uma camisa do Corinthians, do Vasco da Gama, do Flamengo, do Barcelona, enfim, são camisas que as pessoas querem te ouvir, querem saber o que você está fazendo, querem saber por que a sua caminhada profissional te leva a liderar equipes que vestem essas camisas. E isso traz muita responsabilidade. Só que eu costumo passar para todos que eu não trabalho para ganhar título, para ganhar medalha. Isso é uma consequência de tudo que a gente faz. Eu não fico na minha cabeça, nós temos que ganhar. É lógico que os resultados trazem tudo isso, as pessoas querem te ouvir. Mas você tem que trabalhar para fazer o seu melhor, para entregar o seu melhor sempre. Essa que sempre foi a minha missão com as equipes que eu trabalhei no Brasil, no exterior, na Liga Russa. Você construiu times vencedores.
Por onde se começa? Eu costumo dizer que, na verdade, eu venho construindo na minha carreira, e minha vida pessoal também me ajudou muito, porque a gente acaba aprendendo muito, que existem 5 princípios que eu uso de trabalho, que eu não abro mão deles, não tem negociação quanto a esses princípios. Então começa por aí, estar inteiro onde você está. Se você se propõe a fazer alguma coisa, entregue o seu melhor naquele momento. Entregue o seu melhor. Esteja 100% pleno no que você está fazendo. Cuidar da equipe. Eu costumo dizer que eu não trabalho com equipes, eu cuido das equipes. E para cuidar das equipes, você precisa extrair o melhor dos seus jogadores. E você só extrai o melhor dos seus jogadores se você conhece esses jogadores. Não quanto à parte tática, física, técnica, mas o que esses caras querem, como é a história de vida deles, o que eles sonham, qual a visão deles do mundo. Isso tudo cria uma sinergia imensa dentro da equipe, imensa. Então eu costumo tentar cuidar das minhas equipes também, entender tudo o que acontece com esses caras, não só os jogadores, a minha comissão, a minha diretoria, dentro e fora de quadra. Eles precisam entender o que é time, eu não abro mão disso, então vaidade e ego tem que ser controlado. O time está acima de tudo, de todos, sempre. Eles precisam entender o que é sucesso. Sucesso não é colecionar troféu, não é colecionar medalha, não é fazer tudo isso para mostrar para as pessoas que você é o melhor. Sucesso é é a sua paz de espírito, cara. Essa é uma citação do John Wooden, que foi um grande treinador de basquete e que para mim é a melhor citação sobre sucesso, que é a paz de espírito que você sente por ter entregue o seu melhor possível naquele momento. E o último princípio é sobre felicidade. Eu não abro mão do meu ambiente harmônico. Eu não abro mão disso. Os conflitos vão existir, e eles existem, fazem bem para a equipe. Discussões, diferenças, tudo isso existe. Mas isso precisa ser resolvido de forma rápida. Eu sempre peço para as pessoas dizerem realmente o que elas pensam, para a gente resolver a situação e seguir em frente de forma harmônica. Eu não abro mão de ter um ambiente em harmonia. Você falou em controlar egos e vaidades. É um grande desafio? O Guardiola, Pep Guardiola, que hoje é o treinador do Manchester City, enfim, fez um grande trabalho no Barcelona, ele costuma dizer que o trabalho do treinador é basicamente controlar egos. O próprio Bernardinho cita que o que destrói uma equipe é a vaidade. É muito difícil. É muito difícil. Controlar o meu ego, porque eu também tenho, da equipe, de todos que estão à sua volta. A gente vive num mundo hoje que todos emitem a sua opinião, então tem as mídias sociais. A gente quer parecer sempre feliz, fantástico e vencedor para todos. E é um grande problema no mundo de hoje que estão todos buscando reconhecimento o tempo inteiro. Todos querem fazer coisas grandiosas o tempo inteiro. E é uma busca que fatalmente em algum momento leva à frustração. Porque você não vai conseguir fazer coisas grandes o tempo inteiro. E o que são essas coisas grandes? O que é uma coisa grande para uma pessoa? O que é uma coisa grande para outra pessoa? Você já fez cortes ou deixou de convocar por causa desse tipo de problema? Na Bielorrússia, sim. Na Bielorrússia chegou um momento que eu tive que tirar 2 atletas da equipe porque iam destruir o meu ambiente. Tecnicamente eles eram bons. E num país como a Bielorrússia, que eu não tenho a quantidade de jogadores, eu não tinha a quantidade de jogadores e nem onde buscar tecnicamente jogadores bons, eu segurei até onde deu. Chegou uma hora que eu vou perder a equipe, então é melhor perder 2 jogadores do que a equipe. Ou então a diretoria me mandava embora. Era uma outra solução também. Na Bielorrússia eu tive esse problema. Todas as equipes têm problemas, mas eu acho que talvez o mais grave que eu tenha vivido nesses 7 anos até o momento foi o que aconteceu na Bielorrússia, de realmente cortar e não dá mais. E existe uma cultura diferente nesses países que eu sinto,
Se eu faço um corte desse no Brasil, a maioria dos atletas tende a levar para o lado pessoal. Na Bielorrússia, depois que os anos se passaram, eu encontrei esses dois atletas em algumas viagens. Eles não levam para o lado pessoal. Eles entendem? Eles entendem. Eles entendem. Eles podem não gostar da sua decisão, mas eles entendem. Vão separar as coisas. Eles separam as coisas. Eu tive discussões com o meu chefe na Bielorrússia, nossa, que se no Brasil as pessoas ficam sem se falar 2 semanas. A gente discutia e 5 minutos depois ele me lembrava que tinha um jantar na casa dele, enfim, para comer uma comida tradicional da Bielorrússia. 5 minutos depois, uma discussão daquelas que talvez ele me mandasse embora ou talvez eu pedisse demissão. Nesses países existe uma separação das questões pessoais e profissionais. Não que elas precisem ser separadas, mas quando eu tomo uma decisão de cortar um jogador por ego ou por vaidade, é porque eu estou pensando na equipe. Eu não tenho nada contra essa pessoa especificamente, mas eu tenho que trabalhar pensando na equipe. Já tomei muitas decisões que às vezes eu não concordava, mas eu tinha que guardar o meu eu e pensar na equipe, fazer o melhor para a equipe. Vamos falar em seleção brasileira agora. Quando você chegou, era um momento difícil. Os resultados não eram muito bons, especialmente em Copa do Mundo. A pressão era gigantesca. E aí você chegou. 47 jogos, 47 vitórias, 10 títulos invictos. Como é que foi esse processo? Qual o segredo para essa mudança? Então, quando eu cheguei em 2016, janeiro, a primeira coisa que eu conversei com eles foi... Primeiro que eles iam ter que aprender a lidar com a frustração. A mente deles tinha que ser trabalhada para aprender a lidar com isso. Porque eles vinham de... O Brasil ficou 6 meses sem jogar uma partida oficial. Tinha perdido para a Rússia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2015, faltando 2 segundos para acabar a prorrogação. Praticamente era a mesma equipe. Eu trouxe alguns nomes novos, mas que tinham vivido também o processo de 2014, de 2015, não eram estreantes completos na seleção brasileira. E eles iam precisar aprender a lidar com as derrotas. E derrota não é sofrimento, derrota não é catástrofe. Claro que a gente sofre quando tem uma derrota dessa, mas o sofrimento não pode ser longo. A gente tem que buscar aprendizado nas derrotas, entender por que aquele processo culminou em derrotas, não cometer os mesmos erros e crescer a partir disso. Então esse foi o primeiro passo que a gente deu, em janeiro de 2016. E vieram inclusive goleadas em cima dos nossos principais concorrentes, Rússia, Portugal, Tahiti, Japão, Irã. Tem muito a ver com o lado mental? Eu costumo dizer que no Brasil, de uns anos para cá, isso começou a mudar, mas se dá pouca atenção ao trabalho mental com os atletas. Trabalho mental não é vídeo de motivação, isso é importante também, mas existem muitas técnicas e cada treinador e cada atleta deveria escolher o que é melhor para ele, para se trabalhar a mente para aumento da performance desportiva. Existem jogadores que caem de rendimento no momento decisivo? Sim, existem jogadores que crescem nos grandes jogos, existem outros que não conseguem crescer nos grandes jogos, existem outros que preferem não dar o melhor nos pequenos jogos, existem atletas que sentem falta do apoio familiar no momento decisivo, é muita coisa em volta, existe a pressão de vencer para as recompensas individuais deles também, para buscar um contrato melhor, um trabalho melhor nos clubes, enfim. Tem muita coisa em volta desses jogadores, essa coisa de lidar com a frustração, a perda da convicção, é muita coisa em volta. E eu vejo que no Brasil ainda se trabalha pouco a parte mental desses jogadores. Eu sempre digo para eles que uma mente focada, ela toma melhores decisões. Uma mente equilibrada consegue passar melhor pelos momentos difíceis das partidas. Hoje o Brasil é uma mescla, né, de jogadores experientes e juventude. Você tem aí o Mão, o Bruno Xavier, o Fernando DDI, mas também tem os jovens, Boquinha, Mauricinho, Rodrigo. Agora, sem um grande líder não se constrói uma equipe, né, Gilberto? Qual é o papel do líder nessa hora? O líder, ele precisa fazer com que o seu melhor faça todos à sua volta crescer. Para mim, esse é o principal papel de um grande líder, de um grande craque. O Bruno Xavier hoje é o nosso capitão, por exemplo. A gente tem uma cultura de, em alguns momentos,
passar a braçadeira para outros jogadores. Todo mundo sabe que o Bruno Xavier é o nosso capitão, mas os outros jogadores precisam entender o que significa aquele símbolo da braçadeira, principalmente os mais jovens. O Mão não precisa de uma braçadeira para exercer a liderança dele. E esses atletas, quando colocam essa braçadeira, é um símbolo para eles entenderem que todos precisam exercer papel de liderança. Todos podem ser líder. Você só não consegue liderar tudo. Eu não sei se vocês conseguem perceber essa diferença. Todo mundo pode ser líder de alguma coisa, em algum momento. Mas é difícil você liderar tudo que você quer. Isso, eu, por exemplo, jamais conseguiria liderar uma cozinha de um restaurante. Certamente você ia ficar sem comer. Mas eu vou conseguir liderar alguma coisa. E talvez aquele chefe de cozinha brilhante não consiga liderar uma equipe. E eu costumo passar para eles. Em algum momento, todos eles vão liderar a equipe de alguma forma. Gilberto, a invencibilidade é grande, são títulos em sequência. Como fazer para blindar a sua equipe de uma possível autoconfiança exagerada? Já fizemos algumas sessões a gente chama de dinâmica de grupo, exatamente sobre isso. Passamos vídeos, a gente passa, por exemplo, vídeos contando histórias de equipes que eram consideradas imbatíveis e fatalmente um dia vão perder. A gente conta histórias de atletas que se achavam imbatíveis e mostra para eles que a derrota vai chegar em algum momento. Ela vai chegar. Hoje existem equipes totalmente capacitadas para nos vencer e em algum momento isso vai acontecer. Entra nessa questão de que a derrota ela vai ser um aprendizado. Isso em algum momento vai acontecer. E o nosso compromisso é entregar o nosso melhor. Então o dia que a gente perder, a gente vai olhar. Isso vai acontecer. A gente vai olhar para os olhos de cada um. Você deu o seu melhor hoje? Demos. Pô, o outro time jogou muito bem. Jogou. E só me cabe treinar mais para continuar com essa invencibilidade. Não existe invencibilidade sem planejamento, sem treinamento, sem preparação. O segredo está na preparação. Mas acaba acontecendo uma pressão maior no grupo por causa dessa invencibilidade? Nenhuma. De coração, a gente não tem pressão nenhuma porque hoje estamos invictos a 47 jogos. Não existe nenhuma pressão. Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Na última Copa Intercontinental, nós jogamos a última partida de grupo, classificados, em primeiro do grupo, só esperando o vencedor de Rússia e Irã para ver qual seria o nosso adversário. O Mão não jogou nenhum minuto dessa partida. O Rafael teve a chance de jogar o jogo todo. O Datinha, que é uma peça importante dentro da equipe, estava pendurado. Ele não jogou. Os outros atletas entraram, deram o seu melhor e a gente fez talvez a melhor partida dentro da Copa Intercontinental. Vencemos os Emirados por 15-4, mas jogando de uma forma... alguém poderia perguntar se tirou o Mão, se tirou o Datinha. Eu penso na equipe. Eu penso no melhor para a equipe naquele momento. A invencibilidade vai ser uma consequência, mais uma consequência do fato de dar o seu melhor sempre, todo dia, a todo momento. O Brasil, então, hoje é um time que está pronto para perder, aceitar uma possível derrota? Bom, eu espero que sim. Eu espero que quando essa derrota chegar, eu falo para eles, vai chegar, em algum momento vai chegar, que eles cumprimentem o adversário, que não reclamem de arbitragem, que não busque culpados. Esse é o principal, eu acho, caminho numa derrota. Você só é derrotado quando você começa a apontar o dedo e procurar culpado. Derrota é aprendizado. Você fala muito em gratidão. Sim. Gratidão tem a ver com agradecimento, reconhecimento. Existe gratidão no esporte? Eu tento ser grato. Eu tento ser grato e eu não espero a gratidão de ninguém. É algo que eu tenho aprendido. Eu cometo erros. Fatalmente na minha vida, tanto profissional quanto na pessoal, eu vou cometer erros. O importante é que eu tenha consciência dos erros que eu cometo, que eu aprenda com esses erros e que eu procure sempre valorizar o meu próximo. E os estranhos também. Eu não cheguei, hoje eu tenho 40 anos, eu sou muito grato ao esporte, ao que o esporte vem me dando, mas eu não fiz nada sozinho. Muita gente me ajudou nessa caminhada e eu tenho certeza que muita gente vai continuar me ajudando e eu vou sempre lembrar dessas pessoas
E a vida é um ciclo. Então, em algum momento eu vou estar bem e essas pessoas podem estar mal, e é o meu papel tentar ajudar essas pessoas de alguma forma. Eu faço a minha parte. Eu realmente hoje eu não espero que todos sejam gratos ao Gilberto, e eu tento ser grato a todos que estão à minha volta, às pessoas até que eu não conheço, mas que de alguma forma eu consiga inspirar. Mas é uma pergunta difícil, é difícil. Tem muita gente que realmente não é grata, que esquece do que passou, que acha que chegou num patamar e não lembra de todo mundo que te ajudou até esse momento. E o Ney Matogrosso tem uma frase que eu sempre repito, o Ney Matogrosso, o intérprete da música, né, da nossa música, que eu sempre repito para os nossos atletas: viva o sucesso, viva, mas não acredite nele. Essa frase é dele. Ainda falando sobre gratidão, você trouxe a medalha de ouro de campeão do mundo e trouxe o troféu de melhor treinador. Mas eu já fiquei sabendo que eles não vão ficar com você. Me fala um pouco sobre isso. Na verdade, eles estão ficando porque esses títulos, essas premiações, elas acarretam o que a gente conversou no início. As pessoas querem ouvir o que você faz, se realmente você consegue transformar as vidas que estão à sua volta, se você consegue influenciar pessoas que às vezes nem conhecem você. Só que eu costumo, na verdade, algum tempo atrás, há uns 10, 15 anos, eu colocava todos os quadros num corredor da minha casa. Colocava quadro, a medalha, enfim, várias fotos. Mas eu não fazia aquilo de forma genuína, sabe? Era uma forma de inflar o meu ego, de mostrar para as pessoas: olha como eu sou bom, olha, fui campeão mundial pelo Vasco, aí tem aqui, ó, Corinthians, campeão pelo Corinthians. Aquilo não era feito de forma genuína. E aí talvez eu tenha até sido um pouco radical comigo mesmo. Eu dei tudo, dei os quadros para pessoas que eu achava que eram especiais também, que participaram daquela conquista. E hoje eu já consigo fazer isso de uma forma mais leve. Por exemplo, agora no campeonato russo, eu fui fazer uma consultoria numa equipe muito forte, no Cristal. E eu recebi a medalha, nós fomos vice-campeões, recebi a medalha de prata. Mas eu não dei a medalha de prata para uma criança que veio tirar uma foto toda feliz comigo, porque a medalha era de prata. Eu daria se fosse de ouro também. Talvez aquela medalha signifique tanto para uma criança, né? Eu fico imaginando a história. Você tinha que ver a felicidade do pai e da mãe quando você está dando a medalha. Eu falo: a medalha é sua, pode ficar com ela. Eu não faço nem ideia, porque talvez eu nunca mais veja essa criança. Mas marcou a vida dela para sempre. Pois é. E eu só não tenho hoje em casa. Eu acho que hoje eu só tenho, por enquanto, essa medalha. Que não vai ficar muito tempo. Não vai, eu só não vou dizer para quem que eu vou dar, porque a pessoa certamente vai ver. A gente quer fazer uma surpresa, a gente que eu digo, eu e, enfim, as pessoas que vão estar à volta dessas pessoas, de agradecimento mesmo. Que essas pessoas consigam contar essas histórias também. Porque talvez hoje eu não precise dos troféus para contar algumas histórias. As pessoas já ouvem as histórias. E talvez essas pessoas precisem mostrar um troféu e ali sim contar histórias que inspirem. Eu sempre ouço que eu batalhei muito na minha vida. Eu não sou de uma família de esportistas, de treinadores. Meu pai era porteiro na Zona Sul do Rio. A minha mãe era costureira e doméstica. E eu perdi minha mãe cedo. Meu pai eu tinha 27, 26, foi 2004. E, enfim, são histórias inspiradoras. Eu sempre estudei em colégios e faculdades públicas no Brasil. Me entristece muito a minha faculdade, que eu estudei a UERJ, hoje no Rio, está na situação que está. Eu não pude ir lá ainda agradecer aos professores, porque não tem aula. Não tem aula. A faculdade hoje não tem condição de... Os professores estão sem condições de dar aula. E, enfim, acho que são histórias inspiradoras. É uma forma de você contar essas histórias. Às vezes dando um troféu para uma pessoa, uma medalha para outra pessoa. A sua história é seu maior troféu? Eu acho que eu sou muito novo. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Tem muita história para contar ainda. Eu posso dizer que hoje
Eu sou muito grato à minha família. Eu hoje não tenho meus pais próximos, eu sou pai. E eu acho que, eu não sei se é um troféu, mas eu acho que a minha história, como a de outros jogadores dessa seleção, são histórias muito inspiradoras. Às vezes nem eles têm. Uma vez a gente fez uma dinâmica com 3 crianças brasileiras que estavam em Portugal. A gente convidou para fazer perguntas para os jogadores. E uma das crianças, tinham 10 anos, as crianças, 10, 11 anos. E uma das perguntas foi de uma criança de 11 anos: vocês têm noção do que vocês representam quando vocês estão jogando? Quase ninguém conseguiu responder na hora. Difícil. Quase ninguém conseguiu. Essa pergunta foi de uma criança de 11 anos que estava assim, ela não acreditou que ela estava ali numa sala só nossa com jogadores, participando dessa dinâmica. Exatamente para isso. Para todos nós tentarmos, eu não digo dar uma resposta imediata, porque é difícil, mas refletir e tentar entender, é um processo, se as histórias das suas vidas são inspiradoras. Porque eu acho que é isso que fica na nossa vida. A capacidade de pessoas que você consegue inspirar. Você falou em fãs, você tem uma fã número 1. Eu queria que você me falasse sobre o abraço na volta de Bahamas, o abraço da sua filha. Essa é para eu chorar, né? Eu lembro que... quando eu ganhei o prêmio agora, eu subi lá no palco para agradecer, eu falei muito rápido assim, agradeci primeiro a Deus, minha família, aí eu passei rápido pela família, porque eu não ia conseguir falar depois. O próprio prêmio do Mauricinho, quando o Mauricinho subiu, antes do Mauricinho subir, não me disseram que o Mauricinho ia ganhar, mas tinham 2 brasileiros. Aí me perguntaram, isso um dia antes, você poderia traduzir, porque tinha que falar em inglês, o Mauricinho não fala inglês. Aí eu pensei, se o Mauricinho ganhar, eu conheço a história dele. Eu não vou conseguir traduzir, porque eu vou chorar junto com ele lá no palco. Aí eu falei, coloca outra pessoa para traduzir, é melhor, né? Eu vou estar ali também. Aí eu escapei pela tangente. E lá eu passei muito rápido pela minha filha. Na verdade, tudo que eu faço hoje, todas as decisões que eu tomo, são pensando na minha filha. Eu tenho um enteado também, o nome dele é Antônio, que foi um presente que eu ganhei da vida. Ele hoje tem 20 anos, está seguindo a vida dele. Tenho muito carinho por ele. E ele não está no Brasil no momento, está na Austrália. E o sentimento que eu tenho por ele, embora não seja o meu filho biológico, é o mesmo que eu tenho pela minha filha, de preocupação, de carinho, do cara estar longe, escrever, saber como ele está. Mas as decisões que eu tomo hoje estão pensando na minha filha. Eu sei que foi difícil para ela quando eu tive que morar na Bielorrússia. Eu vim ao Brasil, eu montei uma forma de contrato para não ficar 8, 9 meses sem ver minha filha. Sei que esses momentos são difíceis para ela, mas eu acho que a minha missão é ser exemplo para ela, para o Antônio. Essa é a minha missão. Até as minhas decisões são pensando no exemplo que eu vou dar para os meus filhos. Eu posso cometer erros, mas eu tenho que tentar ser justo. Você montou uma seleção praticamente imbatível. A saudade é o seu maior adversário hoje? Saudade de quê exatamente? Da sua família, da sua filha, do seu enteado? Hoje eu convivo bem com isso. Hoje eu convivo bem. Eu tenho aprendido a conviver bem com isso. Eu já sofri muito. Na Bielorrússia eu sofri muito. Hoje eu vivo bem. Eu consigo passar por isso de uma forma mais leve, porque, embora eu fique longe em alguns momentos, eu sei que isso traz orgulho para eles. É uma forma também de eles saberem que o pai está fazendo o melhor, está tentando fazer as coisas de uma forma justa, ética, sem pensar em premiação, sem pensar em dinheiro. Tudo isso é importante, mas isso não pode ser o fator número 1 na nossa vida. Não importa em que lugar do mundo esteja a praia, o coração está sempre em casa, né, Gilberto? Eu sou caseiro, eu gosto da minha casa. Às vezes eu chego, fico quieto no meu canto. Eu estou morando agora em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, então tem praia, tem uns lugares mais tranquilos. Aí eu fico por lá, fico mais tranquilo. Eu prezo muito pela minha paz. Eu gosto de tentar estar em paz. Gilberto, queria te agradecer pela nossa conversa. Calma aí, temos aqui, eu sei que eu vejo todos os programas, eu sei que sempre tem
um sorteio para as pessoas que acompanham o canal. Então tem uma camisa aqui que vai ser dada de coração, a camisa da nossa seleção. Pô, mas então vamos fazer disso um sorteio ainda mais especial. Vamos fazer uma camisa assinada pelo melhor treinador do mundo. Então eu vou assinar representando toda a equipe, né? Porque Maravilha. a equipe não tá aqui. Vamos preparar aí, ó. Tá aqui o presente para Obrigado, todos Gilberto. os participantes do canal. E eu me sinto muito honrado de fazer parte, de ser mais um dos protagonistas. Tá bom, Gilberto, olha, eu vou agradecer mais uma vez e te dizer uma coisa. O Beach Soccer sempre foi motivo de muita alegria e muito orgulho para os fãs de esporte. E é uma alegria muito grande para nós ver a nossa seleção de volta ao topo do mundo. Parabéns e obrigado mais uma vez. Obrigado, Tom. E aí, curtiram nossa entrevista? Então se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, curtam nossas redes sociais. A gente volta na próxima semana.